Olá, queridos, paz seja convosco, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos terminar o estudo do capítulo 19 do livro de Gênesis, versículos 23 a 38. Espero que você faça a leitura da palavra aí na sua casa e vamos acompanhando. Qual é, então, a história contada nessa segunda etapa do capítulo 19? Depois que os dois anjos tiram Ló e sua família de Sodoma e Gomorra e eles adentram Zoar, o Senhor faz chover do céu o enxofre e destrói, derretendo completamente e subvertendo Sodoma e Gomorra, até aquele que nascia na terra, vai nos dizer. A esposa de Ló, porém, olha para trás e nesse momento se converte numa estátua de sal. Abraão, durante a madrugada, vai olhar na direção em Sodoma e Gomorra e ver que havia fumaça subindo dali. Consequentemente, ele entende que o juízo do Senhor realmente estava sendo feito, assim como ele anunciou que o seria. Deus, então, se lembra de Ló, havendo salvo ele de toda aquela destruição. Por último, vai dizer que Ló e suas filhas ficaram receosos de continuar habitando ali em Zoar, então eles sobem para o monte e começam a criar cavernas e ficar por ali. As filhas de Ló, porém, vendo que não tinha mais nenhum homem que pudesse coabitar com elas e dar continuidade à descendência, elas tramam embebedar o seu pai para que se deitem com ele e consigam conceber e dar continuidade a essa genealogia. É justamente isso que elas fazem e concebem Moabe e Ben-Ammi. O texto começa então falando que saía sol sobre a terra quando o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. O que quer dizer aqui é que o dia estava amanhecendo quando essas coisas aconteceram. E lendo os versículos anteriores, que é o que nós fizemos no estudo da aula anterior a essa, nós vemos que depois que os anjos feriram os sodomitas que criaram aquela confusão de cegueira, e os anjos avisaram a Ló a intenção deles estarem ali cumprindo o juízo do Senhor e que a cidade seria destruída, Ló e sua família demora até saírem dali, tanto que o dia amanhecem. Os genros, inclusive, os esposos das filhas de Ló, não acreditaram, caçoavam daquela história toda. Os anjos então começam a apressar demais Ló para que ele saísse dali somente com a sua esposa e filhas, ou seja, ficando até implícito que não deveria levar os genros. Afinal de contas, os genros eram sodomitas e partilhavam do mesmo caráter e da mesma cultura daqueles outros habitantes abomináveis. E chega a tal ponto que os anjos têm que literalmente tomar Ló e sua família à força. Até que tudo isso aconteceu, amanheceu o dia, literalmente, que é quando o Senhor faz chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. A esposa de Ló, porém, olha para trás e no momento que isso acontece, ela se converte numa estátua de sal. E aqui eu queria abrir um parênteses. A mulher de Ló se converteu literalmente numa estátua de sal. Estátua, esse monumento que nós conhecemos, construído, feito à mão, artesanalmente, pedras, etc., como esses de arte e tudo mais. Eu não acredito que tenha sido esse tipo de estátua literal, que é o que a gente pensa quando ouve-se a palavra estátua. E sim, que a esposa de Ló, ela foi derretida juntamente com os outros habitantes e tudo que estava ali em Sodoma e Gomorra no momento que ela olhou para trás. No momento que ela olha para trás, é conferido que ela também é uma sodomita, que ela não abandonou os costumes e a vida que se tinha ali e tal qual precisaria ser destruída. Para o texto não dizer literalmente que ela foi derretida, tanto quanto todas as outras coisas, é dito uma estátua de sal. Conjectura minha, eu acredito que é isso que o texto quer dizer. Ela foi morta, ela foi subvertida, aniquilada, e com fogo, quando o fogo derrete, sobe-se a fumaça de fornalha, que é justamente o que Abraão está vendo lá de longe, essa fumaça de fornalha que sobe de Sodoma e Gomorra. Também eu acredito nisso porque no versículo 25 vai dizer que subverteu aquelas cidades, toda a campina, todos os moradores e o que nascia na terra. O que Deus está querendo dizer quando ele fala e o que nascia da terra? Tudo aquilo, junto com os habitantes e as campinas, se converteram em fogo e enxofre. Quer dizer que tudo aquilo foi derretido. E o que nascia da terra, a gente pode conjecturar, inclusive, que é uma referência a crianças, a bebês, seja, obviamente, seres humanos, seja da natureza, vegetação, animais que estavam nascendo, até eles, os que nasciam da terra,
foram subvertidos, aniquilados, derretidos pelo fogo e enxofre que Deus fez chover ali. É exatamente nisso que também se transforma a esposa de Ló. Então o texto usou aqui de uma expressão um pouco mais palatável e sutil para se referir a essa aniquilação e destruição através do fogo e enxofre, que é obviamente o derreter, né? O derreter de tudo que estava ali. E no versículo 29 vai dizer que Deus, porém, lembrou-se de Abraão e por isso salvou a Ló. Deus continua cumprindo todas as promessas que ele fez na aliança de Abraão, desde o capítulo 12 de Gênesis, quando Deus o chama, ou seja, ele abençoaria os que abençoassem Abraão. Abraão, como é notório aqui durante o transcurso dessas histórias, amava a Ló. Ele intercedeu por Ló e ele orou por Ló para que se houvesse um justo sequer naquela cidade, que Deus não derramasse o seu juízo. Pela promessa que Deus fez a Abraão, Ló mais uma vez é poupado do juízo do Senhor. Ele, de fato, era o único justo ali e Deus salva a sua vida. A história seguinte vai começar contando que Ló e suas filhas receavam de habitar na cidade de Zoar, então eles sobem até o monte e fazem cavernas ali. É interessante porque os anjos, um pouco antes, né, quando anunciaram que iriam destruir ali e falou para Ló tirar a sua família e ir para o monte, eles sugeriram esse lugar, o monte, para o qual Ló responde: não, deixa eu ir mais distante, naquela cidadezinha, é pequena, não é? Ali nós podemos ficar, ou seja, Ló desiste dessa ideia após ver que a sua mulher foi subvertida, né? Foi aniquilada junto com os outros habitantes e sobem para o monte, que é justamente para onde os anjos falaram que ele deveria ir, e ele preferiu ir para a cidade. Bom, posterior a isso, as filhas de Ló observam que o seu pai já era avançado em idade e não havia homens ali. É claro, esse monte, a própria cidade de Zoar, estavam muito próximos de Sodoma e Gomorra. E se Deus aniquilou a todos que estavam ali, obviamente não tinha homens para que elas pudessem se casar, coabitar e ter filhos, né, dar continuidade à genealogia. Os genros de Ló, ou seja, os esposos dessas filhas dele, provavelmente ficaram lá em Sodoma, porque quando os anjos retiram Ló e sua família, eles não retiram os genros juntos, então os genros também foram aniquilados, né? Logo, as filhas de Ló estariam aqui viúvas, né? E como a cidade inteira foi destruída e toda a sua população como consequência, não havia mais homens para que elas pudessem se casar. Com isso, e levando em consideração a importância da genealogia e, obviamente, da continuidade da descendência, elas tramam deitar-se com o próprio pai para que elas pudessem conceber e dar continuidade à sua linhagem familiar. Então, elas tramam um plano onde elas embebedariam Ló com vinho, se deitaria com ele sem que ele percebesse e por aí teriam filhos. Exatamente nisso elas têm êxito. Na primeira noite, a primeira filha, a primogênita, embebeda Ló primeiro com vinho. Ele cai embriagado, ela se deita com ele de maneira que o texto deixa claro que ele não percebe. E na segunda noite, a segunda filha faz o mesmo. Repete a mesma prática, embebeda Ló com vinho, se deita com ele sem ele perceber. As duas vão engravidar e vão conceber. A primeira vai conceber Moabe, cujo significado do nome é filho de meu pai. E a segunda filha vai ter o Ben-Ami, cujo significado do nome é filho do meu parente. Continuando essa tradição que os nomes expressam um sentimento ou uma circunstância ali, né? Desde que Adão nomeou Eva quando foram expulsos do paraíso, tornou-se uma prática do Antigo Oriente, nós vemos aqui a continuidade disso. Então ambas nomearam seus filhos com aquilo que expressava a circunstância e o sentimento ao qual eles foram concebidos, de que eles vieram do próprio pai delas. Finalmente, quais são todas as aplicações práticas que nós podemos tirar do estudo final dessa segunda etapa do capítulo 19 de Gênesis? Primeiro e mais claro, nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra como uma tipologia do Apocalipse e do dia do Senhor, em todos os sentidos, assim como foi o dilúvio no tempo de Noé. Ora, primeiro o Senhor observa a proliferação do pecado
o não arrependimento daquelas pessoas e os clamores que se levantavam a Deus. Deus averigua a situação e disse que desceria com juízo, com a sua ira, para com os habitantes da cidade. Abraão vai interceder sabendo que havia um justo ali, o seu sobrinho Ló, que ele amava, ele e sua família estavam ali. Então o Senhor vai enviar aqueles outros 2 anjos para visitarem a cidade de Sodoma, e aqueles anjos vão retirar abruptamente Ló e sua família da cidade antes que o Senhor destrua com enxofre e com fogo. Veja como é perfeitamente a maneira que funcionará no Apocalipse, antes do grande dia do Senhor. O Senhor, ele tirará a sua igreja abruptamente da terra, e então ele começa a derramar o seu juízo e a sua ira aos que estão aqui. Os anjos literalmente tomam Ló e sua família à força, que estavam até demorando, né? Não estavam se apressando, mesmo depois dos anjos terem anunciado o que é que iria acontecer. É interessante porque muitas pessoas que são pós-tribulacionistas, né, dizem que os pré-tribulacionistas, os que acreditam que a igreja vai ser retirada da terra antes do Apocalipse, eles dizem que nós acreditamos nisso porque de alguma maneira nós não queremos passar por esse sofrimento que é do derramamento da ira do Senhor sobre a terra. Porém, e eu recomendo que você, inclusive, veja o seminário que eu estou fazendo de escatologia, de Apocalipse aqui, para a gente aprofundar esse tema. O que nós vemos desde o Antigo Testamento e em todas as tipologias que Deus traz é que derramamento de ira é diferente de provação e de perseguição. Quando Deus decide derramar a sua ira, ele sempre retira os justos primeiro. De novo, da mesma maneira como foi na época de Noé, pré-diluviana. A humanidade havia se corrompido e o único justo que havia ali era Noé e sua família. Noé então vai pregar para aquele povo durante 120 anos enquanto ele constrói a arca conforme o Senhor mandou, mas ninguém quis ouvir a palavra de Deus e ninguém quis converter-se ao Deus Altíssimo e abandonar aquelas práticas. Até que sobreveio o dilúvio, todos foram aniquilados, exatamente aqui como em Sodoma e Gomorra. E os únicos salvos foram Noé e sua família dentro da arca. Ou seja, quando Deus decide derramar a sua ira, ele jamais pune os seus filhos, aqueles que, desde antemão, se converteram através da palavra, através, obviamente, de Cristo Jesus e seguia o caminho do Deus verdadeiro. É assim que Deus faz. É por isso um dos motivos, né, que corroboram pra gente crer no pré-tribulacionismo, se você é da mesma opinião, linha de pensamento que eu, porque quando Deus decide derramar a sua ira, ela é sempre para os ímpios, ela é sempre para aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de se converter ao Deus verdadeiro e abandonar os seus pecados, mas decidiram não fazê-lo. E essa circunstância de Sodoma e Gomorra, assim como o dilúvio, demonstram essa tipologia, demonstram exatamente a mesma maneira que será o Apocalipse e o dia do Senhor. E aqui demonstra, inclusive, os diferentes tipos de ímpios, os diferentes tipos de pessoas, aquelas que vivem no seu pecado, na abominação, que se agradam daquilo, e as que têm oportunidade de conhecer a verdadeira palavra, o evangelho, viver nos caminhos do Senhor, como foi a esposa de Ló, mas que no último segundo decide olhar para trás, revelando desobediência, revelando que ela preferiria aquele estilo de vida ao invés do que eles estavam sendo libertos naquele momento que os anjos tiraram-os abruptamente da cidade e eles foram para Zoar. Aos ímpios que vivem no seu pecado, que vivem na sua iniquidade, na sua abominação, não o reconhecem, muito pelo contrário, se orgulham disso, e as pessoas que vão para o mesmo caminho, mesmo tendo visto o Deus verdadeiro, os milagres e a benevolência do Senhor. É assim que a esposa de Ló, ela representa todas essas pessoas. É notório quanto Deus foi benevolente com Ló e sua família desde que Ló decidiu ir com Abraão, sair de Ur dos Caldeus.
Apesar de que Deus falou para Abraão abandonar completamente a sua parentela, ele tomou a sua esposa e seus pertences e saiu. Ló decidiu sair com ele. Como nós comentamos, inclusive, já em aulas anteriores, creio eu que Ló percebeu naquele momento que o Deus de seu tio Abraão era o Deus verdadeiro, ele queria segui-lo, ele não queria ficar ali em Ur dos Caldeus, no mesmo caminho da idolatria da sua demais parentela. Depois, quando eles se separaram, porque enriqueceram outra benevolência divina, ele pode escolher onde ele quer morar. Ele decide morar na cidade que era mais agradável, mas cujo conteúdo era pior. E desde que ele toma essa decisão, somente desgraças acontecem na vida de Ló. Mas Deus o resgata em cada uma delas. Quando aqueles reis do norte vieram atacar Canaã e saquearam a cidade de Sodoma e Gomorra, Ló e sua família foram levados e todos os seus pertences foram furtados. Mas Abraão vai atrás de Ló com a sua cavalaria e com os seus homens, resgata Ló, sua família e todos os seus pertences. Ele recupera tudo de novo. Ainda assim, ele permanece em Sodoma. E por último, agora, os anjos, além de fazerem um milagre com toda aquela situação turbulenta dos sodomitas que cercaram a casa de Ló para abusar daqueles anjos, né, que estavam como homens dentro daquela casa, né, numa teofania. Os anjos vão cegar aqueles sodomitas para que não briguem com Ló e principalmente para que não haja violência nem física e nem sexual, como era a intenção dos sodomitas. Os anjos os cegam, os anjos tiram Ló e a família da cidade, e mesmo assim, ou seja, a esposa de Ló, que acompanha toda essa trajetória, ainda assim olha para trás, denotando que, apesar de tudo, ela ainda era apegada às práticas sodomitas. Ela tornou-se uma cidadã sodomita, tanto quanto os outros ali. E por isso ela foi destruída do juízo. Mas antes, houve todas as oportunidades para que ela se convertesse e mudasse os seus caminhos. E tantas são as pessoas que o mesmo acontecerá no grande dia do Senhor, no período da tribulação, da grande tribulação, apesar de ter testificado e ter tido tantas provas da existência de Deus, da sua benevolência, tantas oportunidades e apelos para mudanças de caminho, elas preferem olhar para trás. E assim farão parte do juízo do Senhor. Em segundo lugar, nós temos a evidência do caráter das filhas de Ló. Uma coisa interessante a se notar é que tanto as filhas de Ló como a esposa de Ló, vejam só, não têm nomes próprios. A Bíblia sempre vai se referir a essas pessoas como a parentela de Ló, a esposa e as filhas, mas elas não têm nome, somente Ló tem nome. Por que será que isso acontece? Eu sou levada a acreditar que tanto as filhas como a esposa, já que compartilhavam do mesmo caráter de Sodoma, não eram dignas de serem nomeadas, tal qual sodomitas. E por que as filhas compartilhavam do mesmo caráter? Vai ficar evidente na última etapa da história de Ló, em que elas vão tramar, embebedar o seu pai para se deitar com ele, conseguir conceber e por aí ter uma descendência e uma genealogia, né? Já que não havia mais homens com quem elas pudessem se casar. E apesar de que a finalidade era um tanto quanto positiva, já que expressa o valor da família e a importância das genealogias e da continuidade, a intenção pela qual isso foi feito não era bom e os métodos também para o qual elas conseguiram fazer isso não eram bons. Apesar de que até aqui casamentos consanguíneos de uma maneira fossem permitidos por Deus, já que a humanidade passou a crescer depois de Adão e Eva e principalmente os primeiros relacionamentos não se dariam senão com próprios irmãos se casando. À medida que a humanidade vai se proliferando, acaba havendo mais opções do que as do seu próprio sangue. É por isso que em dado momento lá em Levítico, Deus vai proibir esse tipo de relacionamento. Apesar disso, em nenhum momento é permitido relacionamento paternal e maternal de maneira consanguínea com filhos, ou seja, filhos deitando-se com os próprios pais.
No máximo, filhos deitavam-se ou com irmãos, com primos, de alguma maneira com familiares, para que de fato pudesse haver a formação de família e continuidade da descendência. Mas deitar-se com a própria mãe e com o próprio pai, de nenhuma forma era algo normal e cultural, era algo abominável, o que demonstrava que elas tinham o mesmo caráter também dos sodomitas com quem elas estavam convivendo. Elas tramam a embriaguez do pai, se deitam com ele e concebem filhos. E a lição próxima que nós temos é de novo da embriaguez. Aqui é o segundo episódio que a Bíblia vai relatar de um acontecimento abominável por conta da embriaguez. O primeiro nós temos lá com Noé, depois do dilúvio, quando ele toma da vinha, acaba se embriagando e o seu filho Cã, ou Cão, o vê nu e caçoa para os outros irmãos. Aqui, da mesma maneira, é através da bebida alcoólica que se chega em um nível de compreensão humana quase zero, em que o próprio patriarca, o próprio Ló, não percebeu que era a filha ali deitando-se com ele. As duas deitam por 2 noites seguidas e ele sequer conseguiu perceber aquilo. É verdade que quando nós estamos embriagados, nós fazemos coisas às vezes irremediáveis e irreversíveis. A Bíblia vai deixar muito claro a condenação divina em relação à embriaguez. E é por isso que a maior parte dos cristãos prefere, inclusive, seguir o caminho da abstinência total, sem ingerir bebida alcoólica, nem sequer socialmente, que muitas vezes é de fato o melhor caminho. A embriaguez leva a consequências desastrosas, como nós vimos aqui na história final de Ló, a última vez que nós vamos vê-lo na Bíblia. Por último, as filhas de Ló, quando concebem, uma concebe Moabe e a outra concebe Ben-Ami, que, como nós vimos, os 2 nomes expressam justamente que são filhos de um parente, filhos do próprio pai daquelas moças. Os moabitas e os amonitas seriam 2 raças que introduziriam religiões pagãs em Israel. Isso, ou seja, aqui estava a origem de um problema enorme que aconteceria no futuro. Os moabitas introduziram a Baal e os amonitas introduziriam a Moloque. Baal, que na Bíblia a gente vê bastante, né, durante o transcurso da história, é na verdade uma entidade inteira de demônios e não somente um deus pagão. Baal, na verdade, significa Beuzebu, Astarode, Asmodeu e Leviatã. E o Moloque, que é um deus que vai ser trazido pelos amonitas, né, esse segundo filho, esse Ben-Ami, Moloque era um deus que recebia sacrifícios de crianças, também uma entidade demoníaca. Ou seja, o que nós percebemos aqui é que toda e qualquer religião estranha, não importa qual seja, é um caminho para o inferno. É um caminho que não o único e verdadeiro. Deus não divide sua glória com ninguém. E muitas vezes aquilo que está escrito como divindade pagã, deuses pagãos, ou de qualquer outra região que seja, no final das contas está a serviço de Satanás. Todo aquele que não é Deus verdadeiro está a serviço de Satanás, está ajudando com o engano da humanidade. E, consequentemente, isso só vai levar a um lugar, ao lugar de tormentos, ao inferno eterno. E, de novo, isso traz uma tipologia ao Apocalipse, já que todas as almas que serão julgadas, com exceção, obviamente, da igreja, que vai ter sido arrebatada, vai ser julgada de acordo às suas obras. E as suas obras vão dizer não somente aquilo que elas fizeram, mas em quem elas acreditaram. Qualquer Deus que não é um Deus verdadeiro não leva à salvação. Sabe, muitas vezes nós pensamos, mas eu conheci uma pessoa tão boa, eu tenho uma tia tão legal que não é cristã, mas que sempre fez o bem. E, meu querido, na Bíblia diz que não há um justo sequer. Por melhor que tenha sido a pessoa na sua vida, se ela não se converte a Cristo Jesus,
e professa a fé no Deus verdadeiro, ela pode ter feito muitas coisas benevolentes, ainda assim ela está destinada ao lugar de tormentos, ao inferno. Óbvio, não sou eu quem digo e eu não estou aqui num lugar de querer julgar as pessoas, só existe um justo juiz que nos últimos dias será Jesus Cristo, mas é o que a Bíblia deixa claro. Qualquer caminho que não do Deus único e verdadeiro leva ao inferno. E isso nos traz a importância e a iminência de falarmos da palavra de Deus, de ajudarmos essas pessoas, sejam elas quem forem, sejam as que acreditam em outras religiões, sejam as que são ateus e agnósticos, e não importa. Qualquer um que não esteja professando a fé no Deus verdadeiro precisa ser ajudado. Nós precisamos cumprir o ID e levar esse evangelho para que haja salvação a essas pessoas. E assim nós terminamos a história de Ló. A última vez que a Bíblia vai falar sobre ele. Jesus Cristo vai dizer, no Novo Testamento, durante o seu ministério, para que os discípulos não sejam igual à esposa de Ló, ou seja, fazendo uma referência aqui à desobediência dessa mulher, ao caráter pecaminoso que ela foi contagiado e ao não abandono dessas práticas, muito pelo contrário, à preferência delas. E assim terminamos essa história. Então, de novo, peço que você compartilhe com alguém que queira estudar a Bíblia aí com você, se essas palavras têm sido uma bênção. Compartilhe com alguém, eu tenho certeza que pode ajudar alguma vida e principalmente eu te vejo na próxima.